Olá, nosso grupo foi sorteado a falar sobre o experimento 5, destilação fracionada. Nosso grupo é composto pelo Emanuel, Guilherme e Khaled. Primeiramente, o que é destilação fracionada? A destilação fracionada é um método de separação que separa misturas homogêneas. Para isso, ela usa a diferença entre as temperaturas de ebulição e, no caso da destilação fracionada, elas estão bem próximas. O mecanismo. Aqui nós temos um exemplo de aparelhagem da destilação fracionada, possuindo uma manta de aquecimento, um balão de vidro contendo a mistura, uma coluna de fracionamento, um termômetro, um condensador e um becker. A primeira etapa da destilação é usar a manta de aquecimento para aquecer a mistura até a temperatura de ebulição, onde forma-se o vapor. Esse vapor é menos denso que o ar, por isso ele subirá até a coluna de fracionamento. A coluna funciona como um obstáculo, sendo estreita e com bolinhas, fazendo o vapor perder energia. Parte do vapor precipitará na coluna e retornará ao balão. Apenas o vapor com menor densidade conseguirá avançar, sendo esse o com menor temperatura de ebulição também. Essa coluna é a diferença entre a destilação simples e a fracionada. O vapor que conseguir atravessar a coluna de fracionamento é condensado no condensador. O condensador se comporta como um trocador de calor tubular, onde na camada externa o fluxo de água, que receberá energia, e na camada interna o fluxo do gás, que perde energia e se condensa. O líquido condensado é recuperado em um becker. Esse líquido é uma fração de uma substância presente na mistura. Quando a precipitação cessar, essa fração da mistura foi totalmente recuperada. Repete-se novamente o processo, fornecendo mais energia à mistura para recuperar outra fração da mistura. Um lembrete é que a destilação nunca é conduzida até a secura. Quando o processo acabar, tem como encontrar a composição da mistura, encontrando a porcentagem de cada composto possui. Para isso, aplica-se a fórmula: o volume da fração dividido pelo volume da mistura vezes 100 da porcentagem da fração na mistura. Realizando isso para cada fração, encontra-se a composição na mistura. Na prática, a gente realizou esse cálculo e aqui está o exemplo. A gente tinha 60 ml iniciais da mistura. Destilando, encontramos 20 ml de clorometano e 30 ml de etanol. E 10 ml foram descartados porque a gente não realizou até secura. Então, o VM deu 50 ml, o V de cloro deu 20 ml e o V etanol deu 30 ml. Realizando o cálculo com a fórmula, a porcentagem de clorometano na mistura deu 20 vezes 100 dividido por 50, que deu 40%, e a de etanol deu 30 vezes 100 dividido por 50, que deu 60%. Olá, eu sou o Khaled e eu vou falar sobre as propriedades que afetam o desempenho e eficiência da destilação. O primeiro fator que afeta não só a destilação fracionada, mas como a simples também, é o ponto de ebulição. Como o nosso companheiro falou anteriormente, o princípio por trás da destilação é a diferença entre os pontos de ebulição. Só que o ponto de ebulição a gente pode também pensar como um fator para a gente escolher quando for utilizar ou a destilação fracionada ou a destilação simples. Quando temos uma mistura de componentes com pontos de ebulição não muito próximos em si, podemos utilizar uma aparelhagem mais simples, no caso da destilação simples, como essa aparelhagem que a gente vê aqui ao lado. Quando a gente possui pontos de ebulição mais próximos, é aí que é recomendado a utilização da destilação fracionada, pois a aparelhagem, como vimos, da destilação fracionada,
ela é mais complexa, de forma que é, os componentes mais voláteis, eles conseguem subir nas colunas de destilação mais facilmente. Outro fator que afeta a eficiência da destilação é a polaridade e a solubilidade dos compostos envolvidos. Por quê? Isso ocorre pois compostos com estruturas moleculares mais polares ou com maior afinidade por solventes mais polares tendem a se acumular nas partes inferiores da torre, enquanto que componentes menos polares ou com menor afinidade por solventes tendem a se acumular nas partes superiores. Além disso, a viscosidade é outro fator que afeta bastante, pois componentes mais viscosos, devido à sua estrutura, eles podem demorar mais tempo para evaporar e para se condensar. Um terceiro e quarto fator que afeta a eficiência da destilação está extremamente ligado ao ponto de ebulição que a gente viu, que são a temperatura e a pressão. Como a gente sabe, o ponto de ebulição depende não só da temperatura, mas como também da pressão. Então, dessa forma, a temperatura é um fator crítico, uma vez que a destilação fracionada depende da diferença de ponto de ebulição entre os componentes da mistura. Mas a gente pode ver outro aspecto não muito comentado, é de que, se a temperatura for muito alta, pode acontecer uma vaporização excessiva, o que pode levar a uma mistura de componentes diferentes. E se a temperatura for muito baixa, pode ocorrer uma condensação excessiva que pode dificultar a separação dos componentes. Agora, a gente pensando um pouco na pressão, a pressão também é um fator extremamente importante, uma vez que ele afeta o ponto de ebulição dos componentes da mistura. As pressões mais baixas, a gente sabe da literatura, que elas tendem a reduzir o ponto de ebulição, permitindo a separação de componentes mais voláteis, principalmente utilizando a nossa vantagem, nesse caso, que a gente utiliza menos calor. E pressões mais altas, por sua vez, elas podem aumentar o ponto de ebulição, o que pode atrasar nosso processo. Um exemplo de como que a gente pode utilizar essa pressão para facilitar nosso processo é a destilação a vácuo, em que há um abaixamento da pressão e, com isso, uma diminuição do ponto de ebulição. Dessa forma, a gente consegue fazer uma separação dos componentes a temperaturas mais próximas da temperatura ambiente. Inclusive, esse aparelho demonstrado aqui na tela, ele é um aparelho muito similar com o que foi utilizado na sala de aula para realizar esse procedimento. O quarto fator que a gente vai analisar aqui é a taxa de alimentação. A taxa de alimentação, ela é outro fator crítico na destilação, uma vez que ele pode afetar essa eficiência. Se a taxa de alimentação ela for muito alta, pode ocorrer a mistura de componentes, pode ocorrer a entrada de impurezas, e dessa forma a gente não conseguir fazer a separação adequada. Mas, por sua vez, se a taxa de alimentação for muito baixa, a gente pode ter uma perda de eficiência ou uma demora muito elevada para realizar nosso procedimento. Alguns exemplos de processos químicos que a taxa de alimentação é um fator importante, a gente pode pensar como a destilação do próprio petróleo em si, pois como ocorre essa mistura de hidrocarbonetos, a taxa de alimentação ideal vai depender do tipo de petróleo e do objetivo da destilação. Se você tiver uma taxa de alimentação muito alta, pode ocorrer mistura de hidrocarbonetos diferentes, levando à produção de produtos de baixa qualidade. E como a gente viu, se tiver uma taxa de alimentação muito baixa, esse processo pode ser bem pouco eficiente. Quando a gente também está realizando uma purificação de solventes, a taxa de alimentação, ela, se for muito alta, a gente pode ter impurezas nesse aspecto, nesse solvente. Dessa forma, a gente não conseguiria fazer a separação de forma adequada. Bom, eu sou o Emanuel, e já que a gente já viu como funciona a destilação fracionada e quais são os princípios físico-químicos que operam sobre essa operação unitária, eu vou falar agora um pouco sobre
outras aplicações, né? Destilação fracionada. A primeira coisa que eu queria falar, antes de falar exatamente dos processos, é trazer um pouco da distinção entre a parte laboratorial e a escala industrial, né? Na escala industrial, ele é um processo interessante por ter uma operação contínua, ou seja, o que entra, o que sai, e você não tem um acúmulo de matéria de acordo com o tempo, né? Então, ele vai ser continuamente, você vai colocando matéria-prima e saindo o seu produto. E ele também opera em estado permanente, né? Depois de um certo tempo, as condições de operação nele não vão mudar. Vão ser sempre mais ou menos as mesmas temperaturas, mesmo gasto energético, tudo mais ou menos igual, né? Não variando tanto com o tempo. Ele apresenta dois trocadores de calor. Isso a gente pode fazer um paralelo com o que a gente viu no laboratório com a máquina de aquecimento e com o próprio condensador da vidraria, né? Que você passa água e ele condensa na vidraria. A única diferença aqui é que vão ser dois trocadores de calor, né? O refervedor, que vai pegar a corrente de fundo líquida, vai aquecer com vapor, normalmente vapor de água, né? Um vapor de utilidades, uma corrente de utilidade, e vai colocar de volta no fundo para aquecer a mistura e causar a destilação, fazer com que eles subam. E o condensador é mais ou menos parecido, mas normalmente se usa água, né? Para você diminuir a temperatura dos gases para que eles condensem. Mas uma coisa diferente que tem alguns experimentos que se faz nos laboratórios de química com as indústrias é o refluxo. O refluxo, ele nada mais é do que uma parte do seu produto que que ao condensar, ele abaixa a temperatura, então condensa, né? E ele volta novamente para o topo da coluna para auxiliar o resfriamento dos gases, para melhorar a eficiência da separação dos produtos, né? Então, é um aspecto interessante da escala industrial que em alguns experimentos não é abordado e que traz um aumento na eficácia na eficiência da operação. Além disso, né, vou agora falando um pouco mais sobre a operação em si, o, a destilação fracionada tem uma coisa interessante que além de poder separar produtos que você tem maior diferença, um pouco menor de temperatura de ebulição, você também tem a condição de separar vários produtos de interesse, né? Como é o caso aí da refino de petróleo. Então, em vez de você só querer pegar um produto de interesse e separar do resto que é resíduo, você consegue gerar várias matérias-primas que têm um ponto de vapor diferente, um ponto de ebulição diferente, né? Então, você pode produzir combustível, lubrificante, nafta, que vão ser utilizados em outras operações, que vão ter um valor agregado, e que eles vão basicamente ser separados na indústria do petróleo em decorrência da quantidade da cadeia de carbonos da cadeia carbônica principal, né? Então, ele tem essa questão de separação de produtos de acordo com essa característica físico-química. Mas isso aí é batido, né? O destilação fracionada no refino de petróleo, então eu decidi trazer um exemplo um pouquinho diferente para aumentar, inclusive, um pouco mais sobre o entendimento da operação, que é o processo Diels-Alder reverso. O processo Diels-Alder é o processo de produção do ciclo betadieno, e o ciclo betadieno pode ser usado em várias coisas, né? Alguns catalisadores usam ele como matéria-prima para produzir o ciclo pentadil, acho que é o nome. E só que o processo Diels-Alder tem um pequeno problema. O ciclo pentadieno, que é o produto de interesse, pode acabar reagindo e formando diciclo pentadieno. E muitas vezes esse diciclo pentadieno é o que é mandado e enviado para o consumidor, para o cliente. E daí cabe aos químicos uma forma de fazer com que esse diciclo pentadieno volte ao seu produto de interesse, que é o ciclo pentadieno. E onde é que entra a destilação fracionada? Porque você vai ver ali a ponto de ebulição é bem diferente. Então por que você não pode simplesmente só ebulir? Primeiro porque vai ter muito de ciclo pentadieno que vai ser formado, né? Ele vem em uma grande quantidade de ciclo pentadieno, então não tá o ciclo pentadieno disperso lá, e por isso você vai ter que reverter. Para reverter, você vai precisar de altas temperaturas que são próximas à temperatura de ebulição do ciclo pentadieno. Então, com isso, você precisa da destilação fracionada para conseguir separar o ciclo pentadieno do diciclo pentadieno, depois ele ebulir para você fazer o processo reverso e conseguir pegar o seu produto de interesse. Então, tem uma questão aí, não é
igual do petróleo, de vários produtos, mas uma questão da natureza do processo reverso de Usalder, que você tem que usar a destilação fracionada para conseguir separar os produtos, né? Por causa da reação inversa para formação novamente do ciclo pentadiano.